Olá, missionários. Eu sou o Davi, sou de Joinville e eu vou conduzir agora a meditação da Quinta-feira Santa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Cristo Rei nosso, venha a nós o vosso reino. Virgem prudentíssima Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, o Evangelho que vamos meditar hoje é o Evangelho do próprio dia da quinta-feira. Se encontra em João 13, versículos de 1 a 15. João 13, de 1 a 15. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Jesus respondeu: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu-lhe: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Bem, aqui nesse texto, a gente consegue tomar claro um objetivo, que se encontra aí no primeiro versículo. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Aqui nesse versículo, nesse trecho, a gente entende, encontra muito fácil, o nosso objetivo também. Nós somos imitadores de Cristo, nosso objetivo como membros
do movimento Reino Christi é trazer, né, fazer acontecer o reino de Cristo na Terra. E também, como diz aqui no versículo 13, vós me chamais de Mestre e Senhor, dizeis bem, pois eu o sou. Né? A gente tem que sim seguir o caminho do Mestre, seguir o caminho do Senhor. Né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então a gente sim deve seguir os passos dele e, como ele sabe, a gente também deve saber que a gente tem que voltar para o Pai, que nosso reino não é esse aqui terreno. Então, os passos, né, que Cristo dá e que ele ensina para nós, né? Uma parte que pega muito é essa parte em que Cristo lava os pés dos discípulos. A gente precisa se lavar, né? Eu pensei numa metáfora agora, né, que, né, esse banho seria a nossa confissão, né? Então a gente está seguindo por uma estrada de barro, uma descida constante de barro, né? Onde Jesus caminha conosco. Como é uma estrada de barro, a gente vai se enchendo de pó devagar e Jesus está ali caminhando conosco, a gente caminha junto com Cristo e ele vai sempre limpando, tirando esse pó, né? Mas de vez em quando a gente peca. E quando a gente peca, a gente joga um balde de água nessa estrada. E a gente abre uma torneira também e essa estrada, que antes era um pó, a gente ia sujando um pouquinho, a gente começa a se encher de lama. E a gente vai sujando os pés. E essa metáfora, né, que ele vai sujando os pés e a gente tropeça, a gente cai e a gente se suja inteiro. E então a gente encontra Jesus. E Jesus nos dá um banho, nos faz se encontrar com Ele e Ele limpa, lava o nosso ser. E de volta estamos limpos, né? E voltamos a caminhar. E Jesus também, quando nos limpa, limpa também essa estrada e a gente volta a caminhar. E por que Pedro diz, não lava somente os meus pés, lava meu corpo inteiro? E Jesus o nega, né? Porque quando já estamos caminhando com Cristo, Ele já está conosco, eu não vou cair. Eu estou agarrado na minha força, no Cristo. Então, não preciso lavar os pés, pois eu só preciso lavar os pés, perdão, porque eu não caí. Né? Eu não me sujei o corpo, eu preciso lavar apenas o que está sujo, que são os pés do barro. Em alguns momentos da nossa vida, né, a gente caminha com os irmãos, né? A gente encontra os irmãos em alguns momentos da nossa vida, que sejam no trabalho, na faculdade. Em alguns momentos Jesus diz: vão, caminhem juntos, se ajudem nessa estrada que não é fácil. E por aí a gente vai, né, caminhando. Muitas vezes a gente tira o pó do outro, né? A gente, vamos rezar o terço agora, nesse horário de almoço, nesse intervalo. Vamos fazer uma visita e a gente ajuda o irmão a encontrar Cristo e a gente tira esse pó do nosso irmão também. Mas quantas vezes, pelo contrário, a gente não é um tropeço? A gente não joga um balde de água na estrada do nosso irmão, né? No trabalho, com fofocas, né? Com falta de caridade, com trapaças. Quantas vezes a gente não é um objeto de tropeço para o nosso irmão? E aqui, né, Cristo dá o exemplo, diz aqui também no versículo 15: deixei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz, né? Então, sim, a gente deve seguir esses passos de Cristo, sim, a gente deve saber que a gente não é desse mundo, que a gente vai voltar para o Pai e que a gente tem que sim ajudar os nossos irmãos,
e caminhar também junto com eles rumo ao Pai, rumo ao céu, e sempre se lavando e sempre se purificando, tendo um corpo limpo, que é o templo do Espírito Santo que vai habitar em nós, e assim chegaremos intactos a Deus quando Ele nos chamar. Então, para uma reflexão, né? Aonde eu tropeço? Quais são os meus tropeços? Né? Quais são os tropeços que eu faço para os meus irmãos, muitas vezes, quando eu inicio talvez uma conversa de pecado? Quais atitudes eu preciso mudar na minha vida para que Jesus precise lavar apenas os meus pés e não me lavar por inteiro? Fiquemos então com essas reflexões. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vos damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, a vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Cristo Rei nosso, venha a nós o vosso reino. Virgem prudentíssima, Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, um bom dia a todos.